Olá, amigos. Vou aqui fazer mais um vídeo para o canal e vou falar um pouquinho hoje a respeito do Apocalipse, tentar ser o mais breve possível. A princípio, eu pretendo fazer mais alguns vídeos a respeito desse tema, mas aqui seria somente dar uma introdução do porquê é necessário falar sobre isso. Nós vemos hoje, né, uma série de maluquices sendo dita a respeito do Apocalipse, principalmente dentro da ideologia protestante, na qual eles pegam as Sagradas Escrituras e tentam contextualizar toda e qualquer catástrofe que acontece hoje com o Apocalipse, dizendo que o Apocalipse é algo não escrito para o seu tempo, mas escrito para o futuro. E muitos católicos caem nessa ladainha. E isso, obviamente, que dá muito dinheiro. Muito pastor ganha dinheiro com isso, fazendo sensacionalismo a respeito do Apocalipse. Nos Estados Unidos, a indústria de livros a respeito do Apocalipse que cresce a cada ano, é uma absurdidade. Milhões e milhares de livros são vendidos. Muita gente ganha dinheiro com isso. Então, a cada presidente dos Estados Unidos é considerado um apocalipse. Entra o Trump, o anticristo. Sai o Trump, entra o Biden, considerado anticristo. O próximo presidente dos Estados Unidos vai ser considerado anticristo. Aí o sujeito vai falar que o Covid-19 está nas Sagradas Escrituras. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor dizendo que o anticristo no futuro vai ser um robô. Sem falar naquelas maluquices e sandices a respeito do chip, a marca da besta. Quem fala isso não tem a mínima noção do que está falando. Ele não sabe do que está falando. Ele só está reproduzindo aquilo que dizem, ou por idiotice, ou porque ele tem algum interesse com esse tipo de sensacionalismo, tá? Então, quando nós vemos de forma racional, quando nós vemos de forma ponderada as Sagradas Escrituras, nós percebemos que o Apocalipse não tem nada disso de futurismo. São João, ele escreve o livro de Apocalipse justamente como uma forma de trazer esperança aos primeiros cristãos daquilo que viria a acontecer no primeiro século. Tá? Que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é necessário que você tome cuidado com esse tipo de coisa, porque, primeiro, você que é católico, se você começar a cair nessa esparrela de apocalipse protestante, né, daqui a pouco você vai começar a achar que o Papa é o anticristo, você vai começar a colocar a Igreja Católica em xeque porque muitos protestantes dizem que a prostituta do Apocalipse é a Igreja. Tudo fora de contexto, né? Porque você lê as Sagradas Escrituras sem um mínimo de conhecimento histórico, sem um mínimo de conhecimento teológico, sem um mínimo de ponderação racional, dá no que dá. Hoje o protestantismo são mais de 30 mil denominações diferentes. E onde está essa aula de escritura? Se é só a escritura, por que todo mundo que lê as Sagradas Escrituras entende de forma diferente? Sabe por que entende de forma diferente? Porque não tem um magistério da igreja. Você tira as Sagradas Escrituras do magistério da igreja, as Sagradas Escrituras que foi compilada pela Igreja Católica e definida pela Igreja Católica, tá? Se você tira dela, você pode conjecturar qualquer coisa. Você pode dar vazão para qualquer coisa, inclusive para o anticristo ser um robô. Você tá entendendo? Inclusive para você fazer culto pet, culto de animais. E um monte de sandice e loucura que você vê por aí. Inclusive de você começar a falar que não, a Bíblia está escrito que tem um chip lá. Tem a questão do chip, né? Que é coisa de retardado mental. Não tem outro nome, coisa de idiota mesmo. Então, ler as Sagradas Escrituras exige de nós uma certa humildade. Tem coisa que eu não posso me meter a tentar interpretar porque eu estou muito limitado em termos de conhecimento a respeito disso. E a própria Sagradas Escrituras nos alerta disso aí. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20.
Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. O mesmo São Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: é o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala neste assunto. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como também fazem com as demais escrituras. Perceba, o sujeito ignorante que se julga capaz de interpretar um livro tão complexo como é o Apocalipse, sem o mínimo de conhecimento, contexto histórico, psicologia do tempo, né, fazendo anacronismo, ele cai na sua própria ruína. E é isso que o protestantismo está acontecendo no meio do protestantismo. Está caindo na sua própria ruína. Cada um pode interpretar do jeito que quer. Né? O sujeito tem um contexto histórico pessoal e ele interpreta a Bíblia com base no seu contexto histórico pessoal. Então, o que é o Apocalipse? Como introdução, que eu posso dizer. Lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus vai fazer a profecia. Ele faz a profecia da destruição do templo e reconstrução do templo. Que essa reconstrução do templo não é uma reconstrução física, como muitos o dizem que vai acontecer, uma reconstrução do templo agora em Israel. Não, essa reconstrução é a sua igreja. E Jesus fala claramente: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Quando você fala isso para um protestante futurista, ele começa a conjecturar. Não, mas essa geração que ele está falando é uma questão mais ampla. Não é? Ou seja, Jesus está dialogando cara a cara com seus discípulos e ele está falando que não passará esta geração, né? A geração dos discípulos, e que sem que tudo isso aconteça. O Apocalipse nada é a narração daquilo que, em sua grande maioria, né, daquilo que Jesus havia profetizado no capítulo 24 de Mateus. O capítulo 24 de Mateus é um Apocalipse reduzido, por assim dizer. Obviamente que no Apocalipse tem outras coisas a respeito de igrejas da Ásia e tudo mais, né? Mas existe uma parte lá do Apocalipse, quando fala da grande tribulação, daquilo que viria a acontecer. E isso é concretização daquilo que Jesus profetizou no capítulo 24. E quando foi exatamente isso? Por exemplo, quando a gente fala de tribulação, da grande tribulação, não é algo que vai acontecer, que acontece. Já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Na qual houve a destruição do templo, a guerra dos judeus contra os romanos, tá? Na qual Jerusalém foi totalmente destruída e sitiada, tá? E houve milhares de mortes por causa dessa guerra civil que aconteceu, na qual judeus matavam judeus e romanos matavam judeus. Essa é a grande tribulação, na qual leia as obras de Santo Eusébio de Cesareia. Ele vai relatar aquilo que aconteceu. Leia também o livro histórico de Flávio Joséfo, da Segunda Guerra, que ele fala da Guerra dos Judeus. E você vai ver muito paralelo com o Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse ele é escrito, né, por São João para trazer esperança aos cristãos daquele tempo que passaram por essa tribulação. E hoje nós lemos o Apocalipse, né, tendo este exemplo de que nós também estamos em tribulação a todo instante, mas assim como os primeiros cristãos sobreviveram, lutaram pela sua fé naquele tempo, nós também somos chamados a lutar pela nossa fé. E que no final de tudo, nós teremos, né, a recompensa de Deus. Então, tome cuidado, você católico, de ficar aí consumindo
o apocalipse protestante, você está entendendo? Entenda que, obviamente, que isso vai acabar com toda a magia, com todo o encanto, né? Você vai explicar a respeito disso para um protestante, para ele acaba todo o encanto do apocalipse, né? Então, quando nós vemos de forma racional, nós entendemos que o apocalipse é algo maravilhoso que nos traz esperança. E não é algo especulativo na qual você utiliza ele para fazer um certo terrorismo ou interpretações lúdicas a respeito do que está acontecendo agora na realidade, né? Porque é interessante que o sujeito que interpreta dessa forma o Apocalipse, ele acha que o Apocalipse foi escrito para o tempo dele. Não, o Apocalipse, São João escreveu o Apocalipse para 2021, na qual eu estou vendo. Ou seja, a arrogância do sujeito, né? E sem falar, que depois a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto, que essa conjecturação lúdica, ela tem, de certa forma, uma gênese que se chama sionismo. A influência sionista no mundo, ela colaborou muito para essa questão do apocalipse futurista. Porque essa mesma concepção do apocalipse futurista passa pano por judeus, né? Passa pano por judeus, exalta o povo judeu, exalta Israel como se fosse ainda a nação escolhida por Deus na terra, e que esse apocalipse futurista vai construir um novo templo em Israel, na qual Jesus reinará aqui na terra, sendo que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então o sujeito começa a fazer locubrações que Israel ainda vai ser a grande nação que vai governar o mundo e tudo mais. Tudo influência sionista judaica. E um monte de gente está caindo nisso. Então, mais para frente eu vou fazer vídeos a respeito de assuntos pontuais. Isso aqui é só uma introdução, para que a gente possa refletir um pouco nesse assunto e tomar cuidado para não cair nessas esparrelas, tá bom? Forte abraço a todos, até mais.